Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Maurício da UTM Treinamentos e hoje a gente vai aprender a extrair o começo de uma célula ou o final de uma célula, independente de quantos caracteres isso tenha. A gente tem diversas maneiras e eu vou mostrar algumas delas nesse vídeo de hoje. Olha só, a gente tem aqui uma tabela com as maiores cidades, com a maior população das cidades, ó, repara, tem um monte de informações e a gente tem essa estrutura aqui, separando então a cidade do estado por um hífen. A gente consegue utilizar um dos atalhos mais incríveis do Excel aqui. Olha que fácil. A gente escreve São Paulo, que é a nossa primeira cidade, e logo aqui embaixo a gente aperta Ctrl E. Segura Ctrl, aperta o E e olha o que ele já faz para você. E em pouquíssimos segundos você já tem toda a explicação aqui, ó, rapidinho, para você conseguir ganhar tempo no seu Excel. Ele pega todo o nome, ó, completo. Pode ser um nome só, como Natal, aqui nesse caso, Teresina também, mas ele pega nome grande, ó, como São Bernardo do Campo. Só que aí, Maurício, então agora eu vou colocar apenas o estado de novo, ó, São Paulo, que é o que está depois do hífen, e vou fazer a mesma coisa, dá certo? Não. A gente aperta Ctrl E, olha só, ele vai pegar de novo só as cidades, porque a gente tem o mesmo termo. Ah, Maurício, mas o que eu faço agora? Um jeito super simples, e olha que legal essa dica. Eu vou apagar essas informações, porque eu não quero usá-las. Vamos pegar uma que tem uma coisa diferente. Vou pegar aqui, ó, Salvador, Bahia. Eu pego essa célula no meio mesmo do intervalo e escrevo Bahia. O Excel já vai entender agora que eu preciso pegar o que está no final. Então, pegar o que está à direita. E na hora que eu pressiono Ctrl E, ele vai fazer isso para baixo e também para cima. Olha só, Ctrl E. E ele já faz. Não, fala a verdade. Você conhecia aqui esse recurso do preenchimento automático, mas para cima também? Eu acho que já vale aquele like, porque o nosso spinner já está girando e ainda tem mais coisa. Ah, Maurício, então eu posso fazer isso para todas as minhas planilhas? Não. A gente tem que tomar muito cuidado com a estrutura desse arquivo. Olha o nosso próximo exemplo, com bairros, por exemplo. A gente tem Água Rasa, que é um bairro aqui da cidade de São Paulo. A gente tem Alto de Pinheiros, Anhanguera, Aricanduva e assim por diante. Ah, Maurício, você falou que é só colocar o que está antes do hífen e apertar Ctrl E. Olha o que vai acontecer. A gente começa então, vou escrever Água Rasa. Dá Enter. Quando eu aperto Ctrl E, olha o que vai acontecer. Ele não vai pegar a informação correta. Às vezes ele pega a palavra São de São Paulo. Às vezes se o bairro tiver muitos textos, ele não vai pegar o terceiro. Então a gente não consegue fazer isso. Um jeito super simples deixa eu tirar isso aqui, eu não quero mais, vou deletar. A gente vai separar esse texto em colunas. Então a gente vai clicar aqui na coluna A, vai dentro da guia Dados e procura esse botão aqui, ó, Texto para colunas. Quando você clica nele, ele vai aparecer essa tela. Qual o tipo de informação que a gente tem? É delimitado ou tem uma largura fixa? Largura fixa é quando a gente pega às vezes um PDF que tem a mesma estrutura em colunas, toda bonitinha. Aqui a gente não tem uma largura fixa. Cada bairro tem uma largura, tem um tamanho. Então vou colocar delimitado, porque o que delimita o bairro da cidade é o nosso hífen. Quando a gente avança, ele pergunta, é uma tabulação, é um ponto e vírgula, qual que é o delimitador? A gente desmarca a tabulação e coloca aqui no outros, ó, marca e põe o traço. Quando a gente põe o traço, olha o que o Excel já faz aqui, ele já separa pra gente. Só dica rápida hoje, galera. Avança. Se a gente não quiser pegar o estado do tipo, eu quero pegar só o bairro, estado não, desculpa, cidade, e se a gente quiser só o bairro, o que a gente faz? A gente clica aqui, ó, nessa coluna geral e coloca não importar essa coluna. Então, no primeiro campo, ele vai colocar o nosso bairro e a última coluna, que é sempre São Paulo, que eu ia ter que deletar na mão, eu já nem importo ela. Olha só, a gente vai lá e conclui. Olha o que você vai fazer. Ele tirou todas as informações. Se você precisasse do dado original e que isso fosse para o lado, era só clicar na célula B para fazer isso. Então, o texto para colunas faz isso. Maurício, deixa eu dar um Ctrl Z aqui para continuar com o estado e você ver. Clicou, vai em texto para colunas, delimitado, ó, avança, tá o tracinho aí já, avança de novo e conclui. Olha o que ele faz. Ele separou um item do outro. Então, você pode manter a coluna, você pode não importar a coluna,
Você que escolhe. Então a gente já começou com atalho, fez texto para coluna. Mas olha o terceiro caso, que é muito específico aqui da cidade de São Paulo. A gente tem então placa de veículo. E aqui em São Paulo a gente tem o rodízio de veículos, em que o carro não pode andar por determinado período uma vez na semana, sempre baseado no último número da placa. E tem uma regra aqui, ó. Placa de final 1 e 2 não anda segunda-feira. Placa 3 e 4, terça e assim por diante. E se a gente tem uma frota de veículos, eu não posso simplesmente pegar um carro alugado e sair na cidade de São Paulo. Tem que tomar cuidado com esse controle. Então o que a gente faz? A gente tem que pegar o último número de cada uma das placas e depois fazer uma função para ver qual o dia da semana. Olha que legal. Se a gente quer só o último caractere, a gente vai usar uma função chamada igual direita. Quando a gente faz isso, ó, direita, ele retorna o número de caracteres do final de um texto. Então a gente teve uma hora que pegou do começo e pegou do final. Outra hora a gente separou o começo e final e agora a gente quer só o último item. A gente clica 2 vezes na função direita e ele pergunta qual o texto que a gente quer. Ó, é a célula A2. Se por algum motivo ele passar por cima, basta escrever A2. Ponto e vírgula. Quantos caracteres? Ó, número de caracteres. A gente quer só 1, porque é o último caractere da nossa célula. A gente fecha parênteses e dá Enter. Ele vai lá, ó, final 9. Na hora que eu arrastar isso para baixo, ele vai mostrar cada um dos últimos números da placa. Olha que maravilha. Já poderia filtrar por aqui, mas eu quero só complementar isso para mostrar qual o dia do rodízio. E aí quem trabalha com frota ou faz qualquer outra coisa dessa consegue ter um controle muito mais fácil. E aí é muito simples. Eu vou usar um PROC-V. Vai lá, coloca PROC-V e o que nós vamos buscar? O 9 dentro dessa tabela toda. Se você ainda não sabe fazer um PROC-V ou quer conhecer mais sobre isso, eu vou deixar um vídeo no card e também na descrição para você acompanhar depois de assistir esse aqui, para dar um show nessa função que é uma das mais importantes do Excel. Então olha só, a gente quer fazer um PROC-V do quê? Buscando o valor procurado, que é o 9. Só que nesse caso, esse 9 é um texto, porque a gente usou a função direita. Então o que a gente tem que fazer? A gente coloca valor, abre parênteses e coloca aqui a nossa célula B2, que é onde tem o 9. Ele vai transformar isso em valor para a gente, vai conseguir retornar corretamente a informação do PROC-V. Olha só, fecha aqui, ponto e vírgula. Qual é a nossa tabela? É de F até G. A gente vai lá, ó, e coloca a coluna F, G, ponto e vírgula. Qual o número da coluna que a gente quer retornar? Bom, se eu procuro na primeira coluna, eu quero retornar na segunda. Coloco o número 2. Aí ponto e vírgula 0, porque a minha busca é exata, fecha parênteses e dá Enter. Deu sexta-feira, 9, sexta-feira, tá certo. Na hora que eu arrasto isso para baixo, ó, para todas as minhas células, ele já aparece para a gente. E a gente pode fazer uma tabela dinâmica, a gente pode fazer um Cont+C, a gente pode fazer um filtro, enfim, uma infinidade de coisas. Se você tem a versão do Office 365, você pode usar uma função chamada filtro. Tem vídeo no canal, também vou colocar no card e na descrição, para você ampliar o seu leque sobre as funções novas que existem no nosso Excel. E aí, você consegue aqui simplesmente filtrar. Ó. Ctrl Shift L. Hoje, por exemplo, é uma segunda-feira. Eu vou lá, filtro segunda-feira e com esses carros eu não posso sair. Então, tudo isso baseado agora na extração de dados da esquerda e da parte direita da célula. Você consegue fazer isso com função, consegue fazer isso por atalho e consegue fazer isso com texto para coluna. Fala a verdade, você conhecia todos esses recursos? Você tem alguma outra necessidade? Fala, Maurício, eu sempre quebro a cabeça em tal coisa. Comenta aqui embaixo que a gente consegue tirar essa dúvida e quem sabe até criar um outro vídeo explicando para você não ter mais nenhum tempo perdido no Excel. Beleza? Segue a gente, curte a gente também no Instagram, tem direto dica legal, tecla de atalho, reels, um monte de coisa nova. A gente tem vídeo toda terça e toda quinta, tem live, tem um monte de coisa, beleza? Espero vocês no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.